Salve vocês, sejam bem-vindos. Salve toda esta luz, salve a presença dos amigos espirituais. Salve a boa vontade, salve o bem-querer. Muito obrigado à presença de todos e que iniciemos agora mais uma transmissão, hoje uma palestra. Então que todos se assentem confortavelmente. Se quiserem acender o sebo, a vela que quiserem, acenda. Hoje aqui em casa nós temos de uma amarela e uma violeta, para ficar bem, para ficar atento e tranquilo, de uma maneira muito tranquila. Então, como fazemos sempre no início, vamos fazer a prece de abertura, com muito amor e com muita vontade. Senhor meu Deus, muito obrigado pelas oportunidades dadas, que tu, nesta noite, possa nos abençoar com o dom do discernimento, com o dom da harmonia, com o dom da palavra e com o dom da acolhida. Que tu, meu Deus, leve para cada um que queira entrar em contato com o caminho de ascensão, que leve a falange de espíritos de luz para cada morada, para cada canto necessário de luz, e que lá permaneçam, guiando os caminhos, guiando as vontades e guiando os quereres. A outra parte, meu Deus, peço auxílio espiritual para aqueles que estão desencarnando, que eles encontrem discernimento, que eles encontrem paz, que eles encontrem harmonia e toda a acolhida necessária do plano espiritual para adentrarem a segunda vida com muita autonomia e com o coração e a alma limpos de todo e qualquer peso e perda que possa ter passado neste momento. Continue a nos guiar no seu abraço de luz, hoje e eternamente. Que assim seja e assim será. Muito obrigado. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado a presença de todos. Hoje nós vamos falar de uma palestrinha de um tema simples, mas de muita informação, que é o poder das palavras. E o que é o poder da palavra? A partir do momento que o cérebro humano cria um discernimento e uma imaginação necessárias para conseguir fomentar palavras e vontades, também está disposto dentro dessa possibilidade intelectual e mental que cada um encarnado tem de absorver palavras e transmutá-las em energia. E essa energia pode ser sensações, podem ser emoções, podem ser vontades e podem ser apenas pensamentos. Uma palavra bendita no momento certo faz com que o corpo de quem recebe vibre uma emoção tão boa, tão profícua, tão verdadeira, que tem a capacidade e o poder de alterar o ritmo cardíaco, a respiração orgânica, o metabolismo das pessoas, assim também como uma palavra mal dita faz com que o organismo desta pessoa receba cargas, às vezes muito ruins. E não só o organismo de quem recebe, mas o uso da palavra de um jeito errado
atrai energias para perto de tu que por vezes não são muito saudáveis. Então, quando tu tem o costume de criar impalpérios e amaldiçoar a vida, falando coisas ruins, enaltecendo as coisas ruins da tua vida, isso gera no seu campo vibracional uma alteração tão insatisfatória que, para parar essa vibração, tu vai precisar de muitas palavras boas, escutar muitas coisas boas para ficar um pouco mais equilibrado. Existem estudos, isso vocês podem pesquisar, sobre flores, plantas que recebem estímulos de xingamentos ou estímulos de palavras boas, para você ficar, para perceber que a planta cresce mais com palavras boas, cresce mais com palavras de amizade, de carinho, de acolhida. E se eu estiver falando baixo ainda, por favor, me informe. Eu aumentei o meu tom de voz, mas podemos aumentar ainda mais essa capacidade. Que, na verdade, a palavra, quando passada pelas cordas vocais de alguém e indo em encontro a qualquer ser que tem uma psique consciente ou não, afeta muito fortemente. Existem também outros estudos que são composições da água, em que a água tu manifesta coisas boas e ruins, e os cristais que se formam nessa água mostram as alterações de como tu faz. Então vamos aos exemplos para vocês ficarem mais familiarizados com isso. Uma criança que cresce num ambiente opressivo, em que as pessoas falam para ela: tu é burra, tu não tem capacidade disto, tu não deveria ter vindo, eu não sei por que tu está aqui, tu é um estorvo, tu não para quieta, tu é levada, e isto constantemente. A possibilidade dessa criança ter um crescimento de desnutrição é enorme. A capacidade de ela não crescer na estatura média é enorme. E principalmente a capacidade de amor próprio que ela vai ter no futuro, ela não vai conseguir ter muitos futuros positivos, porque as pessoas que a cuidam já afirmam tão categoricamente que ela não tem capacidade de ser algo bom, que ela entende isto como uma grande verdade e simplesmente não vai ser uma pessoa boa. Em contrapartida, se tu tem uma criança em que tu, por vezes, pode ser duro, mas falando de uma maneira racional e consciente, olha, o que tu fez está errado por conta desses fatores, de uma maneira que ele consiga entender com muita tranquilidade. A possibilidade dele se tornar uma pessoa com estatura acima da média é grande, com um metabolismo de acordo é muito grande, e que tenha uma psique totalmente autônoma e tranquila é infinitamente maior do que escutar coisas ruins. Um ambiente em que tem briga gera uma carga negativa para quem está ali dentro, em que a todo momento esta pessoa vai estar em estado de alerta. E o estado de alerta é o organismo colocando, e eu já falei isso algumas vezes aqui, adrenalina e cortisol, o que vai gerando um desgaste físico no corpo da pessoa, e ela começa a adoecer cada vez mais. Então, uma casa que tem muita briga é uma casa doente, é uma casa que sofre, é um ambiente inteiro que se deteriora muito mais rapidamente de uma casa de harmonia.
Quantas vezes, durante uma crise, tu percebeu que, além das pessoas ficarem ruins dentro da casa, eletrodomésticos começam a dar problemas, luzes queimam, louças quebram, copos espatifam no chão, plantas morrem, existem problemas de infiltração, de vazamento. E por que que isso acontece? Não é um castigo de Deus. Não é um castigo, um merecimento de uma pessoa que está passando por uma crise para ela sofrer ainda mais. Não, é a energia que ela está colocando nas palavras, falando: está muito difícil, eu não dou conta, eu não consigo lidar com isso, eu me sinto frustrada, que droga de vida, por que isso acontece comigo? E aquilo fica no ambiente, impregnando cada vez mais, e o próprio ambiente começa a sofrer com tudo isso. Aí pode perguntar, oxe, Inácio, os exemplos que tu deu não tem nenhuma psique nesta questão. Sim, mas existe a tua própria energia, porque é a tua morada, e tudo que está dentro de tua morada lhe pertence, invariavelmente lhe pertence. Tu pode morar com teus pais, mas se tu fica criando impalpérios e contaminando tudo isto, mesmo que a geladeira da casa seja do teu pai, ele também recebe essa energia. A energia fica densa, fica complexa, fica muito difícil de lidar. Como mudar estas questões? Num momento de crise, num dia ruim, numa dificuldade que tu está passando, mesmo que seja temporária, mesmo que seja pequena, coloque informações boas para essa casa. Ao invés de tu ouvir uma música que vai ter xingamentos e coisas ruins, coloque uma música harmoniosa que traga palavras boas, iguais às músicas que tocam na casa, por exemplo, que são sempre palavras boas, palavras de acolhida, palavras de entendimento, e que mesmo que isso não seja professada por tu, por tua boca, por tua energia, começa a trazer informações para o ambiente que tu vai percebendo mudanças e sentindo uma calmaria. Põe uma palestra construtiva para tu escutar. Oxente, eu não tenho tempo de ficar parado escutando uma palestra. Coloque a palestra mesmo assim e vá lavar a louça, vá trabalhar, vá fazer coisas boas. O que tu tem que fazer de uma maneira muito tranquila e muito profícua, vou só tentar arrumar o microfone. Veja se está melhor agora, bichinho, aumente o volume do aparelho. É, o, o, vamos ver se agora melhora, mas mesmo tu não estando concentrado nas informações que estão passando, como a vibração das palavras fazem muito bem para todos, isto entra no seu subconsciente e acessa a sua alma de uma maneira tão tranquila que vai acalmando o ambiente, vai deixando tu melhor, vai deixando tu mais calmo e tu consegue ter condição de saber o que fazer, como seguir, como ir em paz para frente. E mesmo que a crise esteja ali, tu consegue enfrentá-la com galhardia, com honra, com vontade, com querer. E tu para de contaminar o ambiente com coisas ruins. O pensamento, ele é algo que, quando não usado corretamente, causa um dano. Mas a palavra é a materialização de um pensamento. E quando tu professa um pensamento ruim, tu decreta que aquela energia está presente naquele momento. Então, se tu tem alguém em tua família que esteja adoentada, que reclame de dor, e isto é difícil a pessoa falar uma palavra amiga quando está com dor, quando está sofrendo uma doença, quando não consegue ver muito além, porque o agora está difícil.
Coloque junto dessa pessoa uma música boa, músicas agradáveis. Fale para ela, vai ficar tudo bem. A dor está presente, mas vai ficar tudo bem. Tu és muito forte. Eu sei disso. E uma das coisas principais e que as pessoas falam muito pouco, ou quando falam, não tem tanta valia do que falam, é: eu te amo. Falando com a voz do peito. Eu te amo. E não só eu te amo. Olha a diferença do que eu falei. Eu te amo e eu te amo. É muito mais profundo. E quando a pessoa ouve algo desse jeito, desperta dentro dela uma candura, uma vontade de viver tão grande que a dor começa a amenizar, que os males começam a ficar menores, ou no mínimo controláveis. E este é o poder da palavra. Esta é a materialização de um pensamento. Quando tu ama alguém, não se sinta envergonhado de falar isto para alguém. Pode ser um estranho, mas que tu percebeu que tu tem um amor por ele. E quando eu digo amor, não entenda amor homem-mulher, amor de casal. É um amor de irmão, é um amor de alma, é um amor de vontade de querer. Tenham certeza de que as palavras que vocês falam têm tanta força, que movem qualquer coisa em seu caminho. Explicando um pouquinho sobre por que eu tenho essa certeza tão grande das palavras, meu mentor, todos nós temos mentores, meu mentor se chama Estevão. Estevão foi um alquímico que viveu há milhares de anos atrás. E ele me ensinou algumas coisas que o mentor dele ensinou. E o mentor dele, vocês o conhecem como Mestre Lanto, que é um mestre ascensionado. Para quem conhece os 7 raios de energia, ele é o dono do segundo raio, o raio dourado. E Lanto tinha tanta força nas palavras que existe um folclore dentro dos ensinamentos que o que ele falava se materializava. Se ele falasse algo, aquilo se tornava verdadeiro e real, real palpavelmente, porque ele tinha o dom da palavra. E quando Estevão me deu a mentoria, me solicitou para ser um mentorado dele, o que ele me deu como certeza é: a tua força é a força de Lanto, é a força da palavra. E por isso me sinto tão à vontade de falar com todos vocês, todo esse tempo de pandemia e até antes, né? Este menino deixa eu estar presente nesse corpo já fazem de anos 15. E desde o primeiro dia em que eu pude falar, usando o corpo deste moço, eu tenho a percepção e a certeza absoluta que tudo que eu falo toca na alma das pessoas e eu não posso ser medíocre de falar coisas erradas. Outro grande ser que me ensinou foi uma pessoa que, em vida, teve 2 nomes, um nome de batismo chamava Insege e o nome de profissão chamava-se Madre Teresa de Calcutá. E ela disse uma vez que ela não permitia que as pessoas saíssem de frente dela ou menos felizes ou menos conscientes da situação. E por vezes, nas palavras que eu dou para as pessoas, eu não consigo trazer a consciência dela porque não é hora dela ter consciência. Então, eu mudo para palavras alegres,
em que ela se sinta melhor, e aí eu consigo fazer ela, no mínimo, feliz. E ela vai embora feliz de minha frente. Isto é uma missão que eu trouxe para o meu caminho, porque eu percebi que, sendo uma pessoa que conversa com várias outras, eu tenho que ser consciente e responsável do que eu falo seja muito bem escutado e seja muito bem sentido dentro de cada um de vocês. Por conta disso, quais são as dicas que eu dou? E quem quiser começar a fazer perguntas, que fique totalmente à vontade. Está num momento ruim e que pensamentos que te permeiam são pensamentos ruins, de incapacidade, de insegurança, de falta de vontade, de desistência. Escute pessoas que lhe fazem bem. Escute sons que lhe fazem bem. Converse com pessoas que te trazem tranquilidade. Tenham boas músicas no seu repertório auditivo. Tenha boas palestras para tu escutar. E comece a repetir coisas positivas. Uma das coisas mais belas que se tem, e que é muito simples, é o Ho Oponopono, por exemplo. O Ho Oponopono são 4 frases. Basicamente, existe toda uma filosofia em cima disto, que trazem uma paz de espírito enorme. E quando tu não tem saída, se tu lembrar das 4 frases, tu fica muito mais tranquilo e harmonioso. E as 4 frases é: sinto muito, me perdoe, obrigado e eu te amo. É isto. E tu pode falar isto olhando para o espelho, porque por várias vezes na tua vida, tu se vê em situações que tu mesmo criou, seja por falta de iniciativa, seja por falta de vontade, seja por medo, e aí tu se frustra e acha que não tem competência. Fale para tu mesmo, olhando no espelho. Inúmeras vezes na casa, as pessoas vinham falar com eu, com problemas, e eu falava para as pessoas: eu quero que tu faça uma coisa por 21 dias. E é 21 dias, tu vai levantar, e a primeira coisa que tu vai fazer, tu não vai arrumar o cabelo, tu não vai lavar o rosto, tu não vai escovar os dentes. Tu vai na frente do espelho, vai olhar para aquela pessoa e vai falar: bom dia, eu te amo. E isso, batendo no espelho e voltando para tu, começa a criar uma sensação e uma vontade tão grande de querer melhorar, que depois de 21 dias, e isso é um aspecto psíquico, quando tu faz alguma coisa repetidamente por 21 dias, a mente entende como isto, como este ato ou esta ação, como rotineira, e caso tu não faça depois de 21 dias, ela vai cobrar, ela entra em abstinência e vai falar: cadê o meu bom dia, eu te amo? E isto vai ficar instintivo, e isto é para tudo. Aí é uma, saindo do poder das palavras, se tu quer fazer exercícios, se force a fazer por 21 dias, sem parada. Ah, mas hoje é domingo, não vou fazer. Vai fazer, nem que seja um exercício básico. A partir do 22º dia, é certeza absoluta que seu corpo vai pedir para tu fazer exercícios. Se tu quer parar de comer carne, por exemplo, não coma por 21 dias. No 22º, não vai ter vontade. E por aí vai. Então, a todo momento, eu explico para as pessoas que falar coisas boas e escutar coisas boas causam sensações positivas para tu, para quem te rodeia e para todo o ambiente que tu transita. Tu pode falar sobre o ambiente de trabalho. Oxente, eu trabalho num ambiente muito difícil. As pessoas são
competitivas demais e falam coisas pesadas, coisas complicadas, e tu se sente carregado neste ambiente. Se blinde. Se for possível, coloque um fone de ouvido com uma boa música. Cantarole uma música. Tu está trabalhando e cantando uma música que lhe é agradável, para que aquele ambiente, nem que seja só na sua mesa, se torne tranquilo e crie uma barreira de proteção a toda a vibração negativa que está ali dentro daquele escritório, daquele trabalho. Fique totalmente tranquilo que se tu está numa vibração boa e mantém esta vibração boa, não existe efeito externo que afete isso. Pode começar a corromper e tu traz de novo uma musicola, uma palavra boa, uma palestra boa, uma meditação boa que tu vai escutando enquanto trabalha. Não tenho como fazer isto. E o ambiente é muito pesado. Eu não posso nem cantarolar porque é um ambiente de biblioteca. Tem que ser um silêncio absoluto. Faça paradas. Vá ao banheiro para lavar o rosto ou fazer as necessidades que tu tem. E, no mínimo, reze um Pai Nosso. Faça com que tu tenha energias boas rodeando tu a todo momento. Faça com que as vontades se tragam com muita realidade para tu. É isto. Tem perguntas? Pediram para falar sobre a frase eu acho que. Eu acho que o eu acho é uma grande perda, né? Porque quem acha não tem certeza. Mesmo que a pessoa tenha certeza, se usa esta muleta de palavra, eu acho que eu acho que tu deveria mudar de emprego. Oxe, tu não tem certeza? Se tu acha, quer dizer que não tem certeza, então tu vai ficar acreditando num achismo de alguém. Se tu tem esta muleta, ou se tu percebe que entes queridos que tu tem, amigos, tem esta muleta vocábula, esta muleta de fala, peça para mudar do eu acho que para o eu acredito que. Porque quando tu tem uma crença, no mínimo tu já entende que aquilo é verdade. Tu pode nem ter provas reais disso, mas tu já tem a certeza que aquilo faz parte de tu. E tu não vai procurar, eu acho. Não, aquilo já vem de dentro de tu. Então, eu acredito que tu tenha que mudar de emprego. Eu acredito que tu está triste. Eu acredito que tu é uma boa pessoa. Ou, vou mudar o termo, eu acho que tu é uma boa pessoa. Oxente, tu só acha? Como que eu vou ter certeza que eu sou uma boa pessoa se tu fala eu acho? Agora, quando eu falo eu acredito, tu está firmando uma sensação, um sentimento e uma vontade. Então, o eu acho que é uma forma de falar não muito agradável para quem escuta. O que mais, bichinho? Uma pessoa que falou que é prova viva do Ho'oponopono. Que é numa época da vida dela, ela fez e ela super indica. Deu super Pronto, certo. é isto. Uma criança que é chamada atenção porque ela não para quieta, que é agitada o tempo todo, será que isso é que faz desenvolver também a ansiedade? Muito provavelmente sim. É, quando a pessoa, a criança, começa a ouvir, fique quieta, fique quieta, fique quieta, ela entende que ela está o tempo todo atrapalhando alguém. E se isso vem dos pais ou de quem cuida, constantemente, a criança começa a se perceber que é um estorvo e ela começa a se fechar e ela começa a ter sensações de
Se eu fizer isto, vão mandar ficar quieto. E começa a não fazer nada. Só que ela tem as vontades e não consegue. E sim, começa a aumentar a ansiedade e a pessoa vai ficando cada vez mais ansiosa. Essa criança vai ficando cada vez mais inquieta. Porque no desejo de manter a quietude, a mente vai para qualquer lugar e ela começa a divanear e fica cada vez mais inquieta. Então, se tem isto na tua família em que a pessoa fique quieto, é converse com essa pessoa e quando a criança estiver agitada, simplesmente fale: pare um pouco, pare por um momento, ou me escute, em vez de fique quieto. Tu é inquieta, tu é agitada. Pare um pouco. Isso já traz muito mais tranquilidade. O que mais, bichinho? Inácio, ao falarmos ou pensarmos em boas palavras, se não estivermos genuinamente sentindo, faz efeito? Vou usar um termo que. Baixa um pouco o som, por favor, bichinho. Vou usar um termo que é um verbete que por vezes vocês não conseguem captar na profundidade. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por mais que tu não sinta isso genuinamente, a sua mente está captando aquela informação. E vai captando informação, até que isto se torna uma verdade. E aí tu consegue genuinamente sentir isso, com muita autonomia e com muito querer. Então, posso nem estar bem. Gente, acabei de terminar um relacionamento, amava a pessoa e a pessoa me deixou. Eu estou ruim. Se eu falar para mim mesmo, eu me amo, pode não ser verdade conscientemente. Mas se tu ficar falando eu me amo, eu me amo, eu me amo constantemente, o subconsciente e a alma percebe isto e começa a reverter isto. E tu percebe que tu não tem uma dependência emocional da pessoa que se foi. Tu não consegue, tu percebe que tu não tem uma dependência física de quem se foi. Isto é um exemplo, né? E tu se sente mais à vontade e tu se completa, porque uma pessoa que se ama, ela não precisa de outra pessoa para amar a ela mesma. O sentimento do amor brota dela mesma. Então, sim, faz sentido se for repetitivo, constante, até que se torne consciente e verdadeiro. Então, vá fazendo. O que fazer para blindar provocações de uma colega de trabalho? Primeiro, nós temos que entender se esta colega de trabalho, o porquê que ela faz essa provocação. Se ela está buscando a tua função, se ela está com inveja da tua beleza, da tua performance, da tua inteligência, e ou se ela é simplesmente insegura, amargurada, triste, e que isso tem que ficar para ela mesma. Quando tu recebe um presente e tu fala, não quero este presente. De quem é o presente? É da pessoa que enviou. Então, quando uma pessoa fica fazendo provocações para tu, tu absorve no momento e cantarola depois. Absorve no momento e cantarola depois. Porque provocação por si só é uma caçamba vazia. É alguém que não tem argumentos próprios para justificar o desempenho e fica provocando ou trazendo, fomentando coisas negativas para que os outros fiquem ruins, fiquem piores do que esta colega de trabalho e ela se sinta um pouco melhor. O que se blinda de uma provocação é a não entrada desta provocação, a não ser que tu tenha efetivamente um porquê de aceitar esta provocação. Vamos supor, tu fez algo errado no trabalho e esta outra pessoa, de má índole, ou amargurada, ou que tem inveja, sabe disto
e começa a provocar. Como tu sabe que fez algo ruim, tu simplesmente embarca nessa questão. Então, o melhor é, se a provocação for genuína por algo que tu fez errado, admita o erro, arque com as consequências e vá em frente. Se é uma provocação gratuita, simplesmente cantarole, porque a provocação da onde vem é uma caçamba vazia, que faz muito mais barulho do que uma caçamba cheia. O que mais? Tem uma pessoa que fez o Luiz Rey por 21 dias para treinar o olhar no espelho, conforme você foi indicado, e que isso foi super positivo. Que bom. Tem uma outra pessoa que faz o Ponopono há anos, todos os dias, e acha libertador. Ótimo. Tem uma pessoa que fala que uma vez ela falou que falei que algo tinha quebrado e realmente quebrou no dia seguinte. Deu bastante medo. Palavra com Gosto poder. da palavra com poder. Sim. Se as inseguranças e o medo vierem da criação dos pais, como podemos nos libertar disso? Isto é uma questão interessante. Como que tu pode fazer isso? Tu pode fazer de uma maneira terapêutica, usando diversas técnicas, por exemplo, a constelação familiar, a apometria, ou Theta Healing, ou qualquer outra terapia que consiga fazer uma regressão a esta infância e tu tratar essa emoção, ou tu começa a fortalecer o agora, o hoje, o já, para que medos do passado que estão arraigados na tua alma por conta de um condicionamento fiquem cada vez menores, cada vez mais curtos, cada vez mais efêmeros. Eles não vão deixar de existir porque é um condicionamento que pode ser engatilhado por qualquer outra emoção. Mas quanto mais forte tu tem o seu agora, o seu presente, essa emoção vem, tu interpreta que é algo que foi um gatilho do passado e tu transmuta isso com tranquilidade. Os pais, por muitas vezes, não fazem por mal em falar coisas negativas ou palavras ruins para a criança. Tem uma ancestralidade que ele foi criado daquela forma e que ele não tem uma outra verdade a não ser podar, porque ele já foi podado pelo avô e que foi podado pelo bisavô por uma criação dura, uma criação rígida. O que se pode fazer é honrar os seus ancestrais por todo o esforço que eles fizeram para tu ser uma pessoa de bem e falar o que é do passado fica no passado e o meu agora é grande. O meu eu de agora é incrível. O meu eu de agora merece ser amado, merece ser adorado. Entenda, a adoração é algo que tu acha bonito e não venerado. O meu eu de agora merece ser feliz. Merece tudo o que ele deseja. Com isso, tu vai diminuindo uma criação mais rígida, mais dura, mais casta. Porque os pais fizeram o melhor que eles podiam, dentro da realidade que eles tinham e o entendimento que eles carregavam naquele momento. E não se há de julgar uma pessoa que não tem um conhecimento maior, porque eles fizeram o melhor que eles puderam. E que se honre esse esforço, porque tu está vivo, com conhecimento, com vontade, porém com algumas marcas que podem ser apagadas, diminuídas ou relevadas no decorrer do tempo. O que mais, bichinho? Colocar uma sequência de frases ou palavras positivas para ouvir durante a noite, mesmo que esteja dormindo, também é um exercício saudável e profícuo para a mudança de vibração. Confere. Existe, e aí a gente vai entrar num ponto mais cerebral desta questão, né? Existem diferenças de pessoas em como elas conseguem entrar em sono profundo ou num sono mais leve, né? Então, o quanto ela entra no sono REM, que fica com aquele movimento dos olhinhos mais, e que aí ela está num sono totalmente profundo e
dentro das crenças que nós carregamos, ela não está ali presencialmente, sim está num desdobramento astral e trabalhando em outro ponto. Mas tu ir dormir com uma boa palestra é praticamente certeza que no mínimo 20 minutos tu vai ouvir muito bem isto. Mesmo dormindo, tu vai ouvir muito bem isto, porque tu está aprofundando no teu sono. Existem pessoas que demoram até 1 hora para isto acontecer. E entra e sai depois. Mas se tu colocar uma boa palestra, uma boa frase, uma boa música, uma boa sequência de músicas de 20 minutos, com toda certeza o teu subconsciente e tua alma vão escutar isso com muita clareza e vai surtir um efeito maravilhoso. Não adianta nada tu colocar não adianta nada não, me desculpe. Vai ter o mesmo efeito esses 20 minutos do que uma palestra ou uma sequência de músicas de 8, 10 horas. A, 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 a potencialidade vai ser praticamente a mesma. Então, não, não precise gastar o tempo de fazer uma sequência de músicas grandes ou uma palestra, uma sequência de palestras de horas e horas. Faça algo de 20 minutos, 15 minutos, até meia hora, que já está de bom tamanho e sim, faz muito efeito. A percepção no dia seguinte, principalmente, vai ser excelente. Faça sempre. Nas fale um pouco sobre os rótulos que podemos estar carregando sem perceber. Esses rótulos, eles vêm normalmente de grandes decepções da vida. E às vezes as decepções são de situações tão bestas que nem percebemos, né? Então, se uma criança que está começando um processo de controle motor fino, um controle motor mais apurado, ela derruba um prato no chão e tu fala para esta criança: tu é sempre desastrada. Aquilo entra como um rótulo. Ela cria uma imagem mental dela mesma que ela é sempre desastrada. E, e começa a ter uma sequência de fortalecimento desses rótulos. Então, é, é, se com 10 anos de idade ela derruba um copo d'água, ela imediatamente vai falar: ah, eu sou sempre desastrada. Aí, com 15 anos de idade, ela trupica e cai no chão: eu sou sempre desastrada. E aí, quando ela for um adulto e vai se apresentar para uma pessoa que quer que ela se afeiçoou, quer ter um relacionamento, o que ela fala? Oi, meu nome é Fulana, eu sou do signo de Minhoca e eu gosto de amarelo e sou desastrada. Já rotulou porque a pessoa recebeu esse impulso num momento tão profundo de percepção humana que dali para frente ela encarna isso como verdade. E nem é desastrada nesse caso. É que ela reforça toda vez que, durante 24 horas, por 3 segundos, ela estava desatenta, mas esses 3 segundos reverberam para os próximos 23 horas, 59 minutos e 57 segundos que ela é uma pessoa desastrada. Então é isto o rótulo. Né? O rótulo a pessoa cria e fica forjado dentro da psique como uma verdade. Ou seja, quando tu chega para uma pessoa, para uma criança principalmente, em que ela está ali conhecendo o mundo, sendo uma pessoa já ativa, socialmente ativa, e tu fica falando para essa criança: tu é incrível, parabéns, tu é maravilhoso. Olha o trabalho que tu fez, ressaltando os pontos positivos e deixando os pontos negativos de ela riscou a parede. Oh, shit, riscou a parede e só, sem um rótulo, sem um por que tu fez isso? Ela nem sabe por quê. Ela está simplesmente se divertindo.
os efeitos negativos não rotule, porém, os feitos positivos, aí sim, cria um rótulo. Porque aí, quando ela for um adulto, ela não vai ficar falando eu sou incrível, eu sou incrível, eu sou incrível. Mas ela tem a percepção que quem cuidou dela e quem criou ela deixou ela melhor do que ela estava. No mínimo, amada. No mínimo, com uma percepção boa deste ser. O que mais, bichinha? É só porque eu vou pular algumas, mas eu volto porque tem a ver com o assunto. Quando os Certo. pais colocam esse rótulo nas crianças ou educam de forma inapropriada, eles têm algum dever de mudar isso ou só depende do filho? O dever, na verdade, o pai do presente pouco tem valia no pai do passado. Porque quando tu cria um rótulo numa criança pequena, aquela emoção ficou registrada naquela criança pequena. E essa emoção, ela vai ficar congelada ou marcada para todo sempre, porque a criança, como uma primeira interpretação de vida, percebeu que o rótulo era negativo. E não adianta nada o pai chegar com 30 anos de idade, a pessoa ali formada, com filhos e tudo mais, bonita, e falar assim: olha, quando tu tinha dois, eu falei que tu era desastrado, e eu peço desculpas por isso. A pessoa de 30 anos ela não vai conseguir absorver isto, porque ela não tem a consciência que ela tem este rótulo. É simplesmente uma dor do pai. E o que tem que ser feito é é o trabalho da pessoa para que essa criança que foi emocionalmente ferida ou é, podada, ela libere essa questão e veja todo o ponto positivo que teve em todo o caminhar. Porque, vou voltar ao exemplo do desastrado, ela derrubou uma vez algo, mas durante diversos anos ou diversos meses da vida dela, ela não derrubou absolutamente nada. Que ela retorne nisso e que ela perceba que a desastrez dela não é uma verdade absoluta, e sim um momento pontual. E ela consegue liberar isto. Então, o que o pai fala é, depois de muito e muito, muito tempo, não faz muito sentido. Ao contrário que, por exemplo, o pai, num momento de descontrole, diga: fique quieto, porque ele está descontrolado, ele está descompensado, mas ele cai em si segundos depois e diga: bichinho, me desculpe, papai falou errado, seu pai falou errado e também pode falar errado, então me desculpe. Tu pode falar o quanto quiser, a hora que quiser, porém, só respeite os momentos que eu preciso ter silêncio. Pronto. Isso sim é uma reversão. Agora, anos depois, não faz muito efeito para a psique da pessoa. O que mais? Nas empresas tem uma frase tradicional quando um novato quer mudar as coisas, né? Ele chega na empresa e isso aqui não funciona assim, estimulando qualquer atitude do novato. Quando, sim, o que tu está fazendo é colocando na visão corporativa desta pessoa, porque ele é um novato, ele não conhece a vida corporativa, por exemplo. Tu está colocando na visão corporativa desta pessoa um, um ambiente limítrofe, em que qualquer alteração de criatividade que ele possa ter não vai ser aceito. E o que vai acontecer é que este novato vai crescer limítrofe e ele pode ir para uma outra empresa limítrofe e vai continuar a vida toda limítrofe. Pode ser um excelente profissional, mas não exacerba as, as potencialidades dele nunca, porque no momento crucial da vida dele, que era o começo da vida corporativa, ele foi limítrofe. Então, ele pode ser um excelente profissional, porém limitado. E que, se não tiver uma reversão, seja um acompanhamento do recursos humanos dessa empresa
ou de uma empresa seguinte para despertar novamente o potencial e expandir as fronteiras de criatividade desse profissional, ele vai se tornar um ser limítrofe profissionalmente. Pode ser que fora dali ele seja um excelente compositor amador, ele seja um excelente músico, ele seja um excelente pintor ou um maravilhoso pai de família. Mas dentro da empresa ele será limítrofe. Aquela visão de empresa vai estar limitada a aqui não funciona assim, porque tu trava o conhecimento desse profissional. O que mais? Minha filha não está comendo direito. Dizem que é uma fase, mas fico preocupada. Tento vários alimentos e nada. Ela aceita o leite e chora nas refeições. Ela tem 2 anos. Algo que possa dar a dica do que falar para ela? Existem algumas coisas que tu pode fazer para dar autonomia para esta criança de 2 anos. O que ela tem não é uma birra, é um medo de experimentar o novo. E que, por muitas crianças, isso é normal, por uma coisa que às vezes foi boba. Né? Ela, por exemplo, subiu numa cadeira e alguém falou: cuidado, tu vai cair. E ela percebeu que alguma atitude dela pode causar um dano. E ela pode reverter isso para a comida. O que tu pode fazer? Faça diversas. É, faça uma comida com diversas misturas. Por exemplo, tu faz um arroz, uma carne, uma batata, nada de muito, né? Um pouco de milho e um feijão. E coloque tudo isto na mesa com o prato dela vazio. E tu fala assim: bichinha, olha quanta coisa que tem aqui. Hoje o que tu quer? Tu escolhe e dê autonomia. Num primeiro momento ela não fala nada. Mas quando ela percebe que ela tem a liberdade de escolha, ela começa a aumentar esta vontade de experimentar novamente. Por quê? Porque tu está incentivando a ela a ter a escolha, a conseguir o alimento que ela pode experimentar, porque a mãe está dando a chancela, falando: escolha, a vontade é tua, tu explora. Outras coisas que tu pode fazer: ao preparar a comida, chame ela junto. Tu vai cortar uma banana, por exemplo, pegue uma faca sem ponta e dê ela para cortar a banana. Olha, como corta a banana? Corta assim. E deixa ela destroçar aquela banana. Deixa ela mexer na banana. Depois de alguns dias, ela vai querer experimentar aquilo, porque tu vai pegar aquela banana destroçada e vai comer. Se tu não gosta de banana, mude a fruta, por favor, né? Mas a banana é algo que é muito fácil de fazer. Pegue, que gostoso. Muito obrigado por ter cortado essa banana para eu. Parabéns por cortar essa banana. Agora, pedacinho pequeno eu posso comer. E tu vai criando mais e mais incentivo para ela explorar e para ela conseguir sair de uma zona de medo que foi causada por uma coisa besta e que não vem ao caso neste momento. Não tente descobrir o porquê que ela tem este bloqueio. Porque por vezes pode ter sido uma coisa extremamente boba, como ela começou a andar e tu percebeu que ela ia cair e correu assustada para cima dela. Ou alguém correu assustado para cima dela e ela se limitou. Não vem ao caso isto. Vamos reverter, fazendo com que ela tenha experimentações e tu incentivando que ela escolha isso cada vez mais, e isso vai ser revertido. O que mais? Qual a sugestão seria para nós, adultos, que já crescemos com os rótulos e queremos nos curar? O que devemos fazer? Vamos supor que tu tem um rótulo de besta. Vou usar a palavra besta. Né? Tu ouviu várias vezes besta. E tu cresce com o rótulo besta. Quando tu sente que tu encarnou o rótulo: eu sou besta, pare e tente recordar a primeira vez que tu ouviu isto.
e pode não ser a primeira, mas a primeira que tua mente consegue voltar. E perceba onde foi que alguém lhe falou que tu é besta. Encare aquele momento com os olhares de agora e perceba que esse besta que foi falado foi muito mais uma frustração de quem falou do que uma atitude que tu tenha feito. E cada vez que tu fizer isto e voltar e perceber que aquela emoção que foi gerada naquele momento hoje não faz o menor sentido, este rótulo vai pouco a pouco descolando de tu. Isto é uma questão de insistência. Tu tem que ser persistente neste ponto, né? Então, não faço nada direito. Pera. Qual foi a primeira vez que eu ouvi que eu não faço nada direito? Ah, foi quando minha mãe, a primeira lembrança que eu tenho disto foi que minha mãe falou isto porque eu tinha que dobrar minha camisa e eu dobrei torto. Oxe, mas hoje eu sei dobrar a camisa. Então não faz o menor sentido. Então eu sei fazer as coisas direito. E vai fazendo isso cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, com essa persistência, esse rótulo vai descolando pouco a pouco até que ele deixa de existir. Isto vai levar um tempo, porque afinal tu hoje é adulto e passou algumas décadas com esse rótulo, então vai levar um tempo para ele ser descolado da tua psique. Inácio, já que estamos falando sobre o poder vibracional das palavras, comente um pouco sobre a ressonância harmônica. Conheço alguns trabalhos de cura realizados através desta emanação vibracional, onde são proferidos orações, palavras e afirmações em frequências vibracionais. Resumindo, o que acontece? O É que uma é... espécie, desculpa, Desculpe. é uma espécie de criptografia, sai com uma onda emissora e chega como uma onda vibracional receptora? Isto. Então, assim, o poder vibracional, né, da ressonância harmônica é porque quando a palavra é emitida, ela tem uma onda e que isso vai ser captado pelo seu tímpano e pelo martelo e a bigorna e todos os cílios auditivos que tu tem. E isso vai ser transmitido como uma energia, como um pulso elétrico para o teu cérebro, que vai ativar ondas de prazer ou de, de, de necessidades. Então, quando tu tem uma audioterapia em que tu recebe vibrações positivas, às vezes faladas ou não, isso começa a gerar, primeiro fisicamente, uma onda de prazer e, olhando nos corpos sutis de cada um de vocês, isso entra dentro da aura de vocês, trazendo uma nova cor para essa aura, trazendo uma nova sensação para essa aura que reverbera nos outros corpos sutis. Então saímos do corpo físico e estamos indo no perispírito, olhando a aura, e isso reverbera para todos os outros corpos sutis, que aí vem, né, o, o energético, o mental inferior, o mental superior, o búdico, o atma, e por aí vai, mas isso entra no teu corpo de um jeito físico e de um jeito energético que altera, às vezes, quimicamente e também energeticamente o seu estado presencial de agora e causa sensações positivas. Então, teu corpo começa a secretar hormônios e enzimas positivos por conta que aquela vibração harmônica é algo favorável para ele, então pode acelerar o metabolismo, pode diminuir uma pressão sanguínea, pode fazer um processo de cura por si só, através do metabolismo, sistema imunológico, mas também essas vibrações em ondas tocam a sua aura e trazem novas emanações para tu. Então é totalmente positivo, algo que é muito
satisfatório de ouvir, por exemplo, e tu pode não entender uma palavra que é dito, é o canto gregoriano. Com aquela quantidade de frade ali, emanando harmonicamente palavras, mentalmente tu não consegue nem entender o que está sendo dito, mas aquilo bate no teu ser de uma maneira, né, vibracional positiva e gera uma sensação química agradável e uma sensação energética muito harmônica para tu alterar o teu estado mental e energético. Então é totalmente positivo. Eu, se for para receitar alguma coisa durante o dia a dia para ouvir, canto gregoriano é algo ótimo. Um mantra hindu, um mantra búdico, é muito favorável. Tu não entende uma palavra do que está sendo dito, mas o jeito que é dito, a entonação, a sequência harmônica que vem, está muito tranquilo, né? E traz uma tranquilidade para vocês. Tenho uma filha de 11 anos e ela está naquela fase que não obedece de forma alguma. Tudo que eu peço eu tenho que pedir repetidas vezes. Como eu devo falar com ela? Isso é com estudo e banho, principalmente. Estudo e banho. Primeiro, ela está numa fase de rebeldia em que ela entrou num processo de saindo do egocentrismo para uma fase de autoconsciência que faz parte de um todo, né? Dos 8 aos 11, isso é muito forte nessa questão. Algumas coisas que tu pode fazer. Uma palavra de ordem para uma pessoa que está mais rebelde gera uma disputa. E como ela está tentando buscar algo, um lugar dentro da sociedade, ela entende essa disputa como insatisfatória e vai fazer de má vontade. Ela tem 11 anos e já tem consciência de tudo isso. Comece a falar mais baixo a ponto que ela tenha que se aproximar de tu para ouvir que tu está falando. Tenha uma frequência de voz ao falar mais baixo, forte, mas ao mesmo tempo baixa. Então, tanto pode fazer. Vou dar um exemplo e vai baixar um pouco o volume aqui, né? Filha, vá tomar banho. Isso vai lhe fazer bem, vai se sentir melhor. Tu vais ficar mais bela, tu vai ficar mais bonita, tu vai ficar mais saudável. De uma maneira tranquila, ao invés de filha, vá para o banho agora, já falei 200 vezes. Ela entende isso como uma disputa e não vai conseguir absorver de uma maneira correta. Na verdade, ela vai se sentir mal e ela vai ter que fazer porque estão ordenando ela e ela vai tomar um banho ou estudar mal porque ela foi contra a vontade dela. A partir do momento que tu tem uma frequência harmônica para falar, e óbvio que eu sei que vocês não têm sangue de barata para fazer isso o tempo todo, mas tu vai de uma maneira tranquila, falando sempre, o subconsciente dela começa a entender que aquilo é positivo para ela e ela consegue reverter isto. Tu entra como uma questão de companheirismo do que uma questão de imposição. Quando tu entra numa questão de companheirismo ao invés de imposição, a entrada da palavra é mais tranquila. A energia da palavra é mais absorvida do que tu empurrar isto goela abaixo. Então, tente levar de uma frequência mais baixa, porém constante e forte. O que mais? Como lidar com pessoas, principalmente da família, que você tenta conversar sobre algo que lhe incomoda, ou que você não acha correto, e ela vira o jogo e fala algo de ruim sobre você, ou incorreto de você. O que, primeiro, se a pessoa não consegue admitir os próprios erros, ela precisa de uma terapia e se tu falar isto, ela vai reverter isto de uma maneira ruim também. Então, o que tu tem que fazer? Tu vai falar para a pessoa, olha, o que tu fez não foi bom, ou o que tu fez me desagradou por conta disso, disso, daquilo. E a pessoa fala, tá certo, mas
A semana passada tu fez isto, aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Tá bom, se tu quiser conversar sobre isso, vamos primeiro terminar o que eu fomentei e aí nós entramos nesse desagrado que tu tem. Então, continuando o que eu estava falando, é assim, assim, assado. E ela vai tentar insistir novamente, vai falar, nós vamos chegar nisso. Eu só tenho que colocar meu ponto de vista, porque senão nós vamos ficar com palavras perdidas ao vento. Só escute e depois vamos voltar ao que te incomoda, sem problema nenhum. Tu desarma a pessoa porque ela já vem armada para tu. Então, admita que tu fez algo que desagradou, e mesmo não sendo algo desagradável, só entre em acordo vibracional com ela para que ela escute tu primeiro e siga em frente. Se tu continua insistindo e não consegue ter valia sobre isto, então tu pode até falar num primeiro momento, então tá certo, vamos fazer um acordo, vamos primeiro falar o que te desagrada, mas tu tem que me prometer que tu vai ouvir depois o que eu vou falar. E aí tu tá dando a chance da pessoa se retratar num futuro. Isto é pontualmente. E depois tu vai fazendo isso de uma maneira mais harmônica. Mas o que tu tem que fazer é, primeiro, insistir de uma maneira tranquila, falando, tá certo, se tem algo que te desagrada, vamos primeiro conversar o que me desagradou, porque eu comecei a fomentar esta conversa. Então, que me deu o direito, porque eu comecei a fomentar esta conversa, tu poderia ter falado isso naquele momento, e não o fez e que depois retornaremos a isso sem problema nenhum. E vá fazendo isso continuamente, porque a pessoa vai desarmando e aí vocês conseguem ter um entendimento melhor. Porém, o que é melhor para essa pessoa, obviamente, é uma terapia e que num primeiro momento ela não vai aceitar. O que mais, bichinho? A mãe com a filha de 2 anos, ela falou que ela tá com muita saudade do pai e da avó, por causa do isolamento social. Existe uma coisa agora que é maravilhosa e eu não sei qual é o tipo de relacionamento que tu tem com o pai de tua filha. Tomara que seja harmônico. Mas uma das coisas que tu pode fazer durante a refeição é fazer algo como este, que ela enxergue o pai ali, mesmo não estando presente, mas com a figura dele interagindo também nesta comida, faça um acordo com ele, que seja alguma coisa para o bem desta criança, e que quando ela for comer, tu faça uma ligação para ele de vídeo, falando o quanto que ela está querendo comer, como ela corta bonitinho, como ela faz bonitinho, para que os dois incentivem ao mesmo tempo. E essa saudade se torne menor. E em momentos como esse se torne cada vez menor. Tu pode falar, mas 2 anos de idade não entende isso. 2 anos de idade é até melhor, porque ela enxerga ali naquela telinha do aparelho como se fosse verdade para ela. E aí ela consegue interagir como um todo. Utilize a tecnologia para que tu consiga reverter essa situação junto com o pai desta criança, porque ele também é responsável por isso. E por mais que tenha o isolamento social, agora, no meu tempo, isso não era possível. Eu não tinha nem energia elétrica quando eu era encarnado. Mas agora, longe é definitivamente um lugar que não existe. Então, coloque a imagem dele, faça um acordo antes, falando: olha, eu estou com dificuldade com nossa filha para ela comer e eu gostaria de tua ajuda, porque ela sente muita falta de tu. E que possamos fazer isso de uma maneira muito tranquila. Quem mais? Inácio, está muito difícil conviver em casa, pois sinto que não consigo ser eu mesmo. Não posso falar nada mais incisivo que meus pais já ficam chateados. Não posso ficar estressada nem por um segundo que já sou criticada. Você tem algum conselho para mim? Fui criada com um rótulo de chata. E isso faz me sentir pior ainda. Primeiro, aparentemente tu é chata mesmo, porque tu fala qualquer coisa já dá um resultado, né? Se tu tem este rótulo, tu já está exacerbando de uma maneira que tudo que tu vai falar, tu já cria este rótulo antes, né? Então tu vai falar, tu já vem com a empáfia da chata, o que não é uma verdade. Então eu te provoquei na primeira frase que eu dei.
tu não é chata. Tu acredita que é chata porque talvez era uma pessoa que precisava de um carinho maior. Muito provavelmente, tu não é a filha mais velha e usava subterfúgios para ter atenção porque acreditava que a filha mais velha tinha mais teor que tu. Ao pensar neste ponto, baixe, fique tranquilo e fale o que tu anseia e fomenta naquele momento. E se seus pais falarem, ó, lá vem ela de novo, eu falo assim, mas eu sempre estive aqui. Eu não estou vindo de novo. Eu sempre estive aqui. E o que vocês não conseguem perceber é que eu sempre estive aqui. Então, que tu mostre para eles o poder que tu tem sem essa rotulação que tu mesmo acredita que tem. Não, não existe chatice. Existem maneiras diferentes de falar. O chato é a pessoa que se repete de uma maneira ignorante. Quero crer que tu não seja isso e, de fato, seus pais não gostariam de ter essa consciência que criaram uma pessoa que não tem conhecimento. E aí eles começam a reverter isso. Então, fale. E se vier uma informação de lá vem de novo, olha lá, é ela falando de novo, falando, mas vocês me fizeram assim. Então que possamos reverter isso em conjunto, com muita tranquilidade, ao invés de exacerbar e colocar o rótulo de fato, né? Em vez de um rótulo, abre uma bandeira, a chata. Não, volto a dizer, chato é alguém que é repetitivo por não ter conhecimento e nem propriedade cognitiva para falar alguma coisa sensata. E eu quero crer de verdade que tu não é isto. Então, simplesmente fale harmonicamente e se vier uma reversão mais pesada, que fale: vocês me fizeram assim, então que possamos mudar agora alguma coisa que foi criada dentro de mim e que não é verdade, de uma maneira muito tranquila. Repito, chata tu não é. Tu só está encarnada nesse rótulo. Inácio, gostaria de uma orientação. Recentemente fiz um jogo de tarô onde foi identificado um espírito de uma vida passada do meu esposo que nos tem atrapalhado há anos, tanto no relacionamento quanto no profissional de ambos. A médium que fez a leitura das cartas nos orientou a procurar a casa onde frequentamos para que fosse feita uma limpeza. Porém, com a pandemia não foi possível isso. Tem algo que possamos fazer em nossa residência? Ambos acordamos com uma vontade imensa de ir a uma cachoeira. Pode ser os nossos mentores nos orientando Pode, justamente para essa limpeza? pode ser sim, e essa cachoeira já está dentro de tua casa. O ser humano tem uma capacidade única de imaginação. Abra o seu chuveiro na água gelada. Entre, feche os olhos e se imagine numa cachoeira, limpando todos os seus problemas, todas as suas cargas anteriores que não fazem mais sentido estar no aqui e agora. E fique lá o tempo que tu achar necessário, o quanto tu aguentar fisicamente. Estamos falando de uma água gelada, tal como uma cachoeira. E se limpando e se revertendo e tranquilamente usando o poder da imaginação que não está dentro do teu banheiro, e sim na cachoeira de tua imaginação, enorme, bonita, num dia claro, refletindo o arco-íris no vapor da água que bate no lago abaixo. E se veja se limpando, tirando todas as cargas negativas e que isso vai embora no rio da vida sem nenhum peso para tu. O tempo todo, tu e teu marido, o tempo todo, até tu se sentir melhor. Então, use tua imaginação enquanto, neste momento de restrição social, esta casa que tu frequenta não consegue fazer uma limpeza profícua dentro da tua crença. Então, só use tua imaginação, mas tem que ser água gelada.
Então, se prepare, vá lá, prepare antes o teu consciente falar, eu vou entrar na água gelada da cachoeira, eu vou entrar na água gelada da cachoeira, vou entrar na água gelada da cachoeira, abre o chuveiro e vá. Vá e se limpe tu mesmo, olhando a tua cachoeira da tua imaginação, que é muito mais bonita do que qualquer uma que tu vai ver. Que mais, bichinho? Talvez pelo estímulo exagerado do meio externo, sinto que vivemos numa época de excesso e banalização das palavras. Você concorda? Concordo, porque como temos diversos estímulos do ambiente em que existe crise política, crise econômica, crise do vírus, é, crise disto, guerra ali, guerra acolá, guerra das outras, tu vai sendo contaminado por essa informação que vai entrando para dentro de tu. E aí tu ouve uma pessoa, perdi o emprego, a minha mulher fez isso comigo, o meu amigo me passou a perna, e não sei o que, não sei o que lá. E aí tu começa a ter uma percepção que o mundo é algo ruim. E tu encarna que internamente que se é algo ruim lá fora e tu está vivenciando neste momento, neste presente, um momento ruim, tu também deve ser ruim. O que temos que fazer é o que vem de fora, eu aceito o que eu quiser. Eu aceito o que for bom para mim. E o que vem de fora não é uma emoção, é simplesmente uma informação. Porque se tu começa a compactuar num processo de negatividade, tu está sendo irracional. Tu está indo num processo de manada, como uma manada de búfalos, como uma manada de elefantes e que segue o instinto e que algumas pessoas ditam e vai seguindo. É a turba, o poder da turba. Então, ouviu coisas negativas e que te soaram de uma maneira desagradável. Pare e analise. Isto é meu. Se é meu, eu vou trabalhar. Isto não é meu. Isto vem de fora. Eu agradeço, mas dispenso. E vá na luz de Jesus quem emanou esta informação. Isso só. Ah, isso já tá. Respondi. A Flor, nossa, Inácio, é exatamente isso que acontece mesmo. Meu jeito de falar é diferente do deles, mas nunca falto com respeito. E sempre fui a chata. E minha irmã mais velha, a boazinha. Obrigada mesmo. Amém. Agora tu vai ser boazinha também. Pronto? Que bom. Então vamos fazer um encerramento. Fiquei feliz demais por falar sobre a frequência de palavras, porque acredito que esse seja o meu dom. Acredito, hein? Como falaram, eu não acho que é meu dom, eu acredito, eu tenho crença sobre isso. Eu acredito que esse seja meu dom. Então, com o poder que me é dado das palavras, eu quero que todos que estão assistindo agora fechem por um momento os olhos, se sentem confortavelmente e respirem profundamente. E ao sentir essa respiração tomar conta do teu pulmão, esta respiração vem carregada de vibrações positivas, trazendo para tu: você é uma pessoa amada, você é digna de ser quem tu é, você é maravilhosa, você merece o melhor do mundo. E tu solta o ar novamente, inspira novamente. Você pode tudo o que desejar. Você materializa os seus pensamentos positivos a todo momento. Você consegue levar o curso de tua vida para todos os seus desejos. Você alcança o máximo e tudo o que tu quiser só com a sua energia, com as suas palavras e com o seu ser. Porque tu merece tudo isso de uma maneira linda, harmônica e verdadeira, porque
Tu é a sua verdade e qualquer efeito externo só me é permitido se me trouxer crescimento. E mais uma vez, respire profundamente e agradeça a possibilidade de ouvir tantas palavras boas e que cabem a todo momento em tua vida e no teu ser. Porque a tua verdade é única, precisa e coesa dentro da tua jornada. Que assim seja e assim será. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por me dar essa possibilidade. Fiquei feliz demais por tudo isso e que possamos continuar com mais aprendizados tais como esse a todo momento. Um excelente final de semana. Encontro vocês novamente na próxima segunda-feira. Que assim seja e assim será. Fiquem na luz de Jesus e um tchau. Eu amo vocês.